Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem o objetivo de explicar com mais detalhes do que se trata as seções da madeira. Bora lá? Quando a gente fala de seções da madeira, nós temos que nos remeter à ideia de uma árvore que foi abatida e seu caule se transformou em tora. E essa tora, ela vai ser desdobrada e processada e vai dar origem às diferentes peças de madeira. Essas peças, ela tem dois sentidos principais. O sentido transversal, que é o que a gente enxerga no topo das peças, seja a peça de madeira em si, seja da tora de um disco, e o sentido de comprido, que é o sentido longitudinal. Quando a gente fala do sentido transversal e longitudinal, nós temos então os dois sentidos principais de uma peça de madeira. No sentido longitudinal, há ainda uma subdivisão. A peça ela pode ter o seu sentido longitudinal tangencial e longitudinal radial. No sentido longitudinal tangencial, a principal característica é que os raios eles são vistos de frente, e isso gera um desenho característico que remete à ideia de uma ondulação, de uma vibração, de uma propagação de ondas. É só vocês pensarem numa peça de angelim que sempre tem aquele desenho característico, como se fosse um U em diferentes tamanhos do menor para o maior. Essa é a configuração bem característica de uma peça longitudinal tangencial. Já a longitudinal radial, ela não aparenta desenho algum no seu sentido macroscópico, numa visão macroscópica, e ela é caracterizada anatomicamente pela visualização lateral dos raios da madeira. E aí, então, quando a gente fala dessa seção longitudinal tangencial e longitudinal radial, e o sentido transversal e longitudinal, nós podemos obter três cortes característicos. O corte radial, que vai ter uma preponderância da seção radial dessa peça de madeira, o corte tangencial e o corte paralelo, que vai ser uma mistura dos cortes radiais e tangenciais presentes na peça. Como vocês podem observar nessa imagem, o corte paralelo ele vai ser obtido pelo desdobro de uma tora numa parte específica que vai capturar tanto trechos de seção radial, longitudinal radial, quanto longitudinal tangencial. Isso configura um corte paralelo, ok? Quando a gente fala desse sentido longitudinal tangencial ou longitudinal radial, nós temos que observar a disposição de raios, camadas de crescimento e direção das fibras, observando o sentido longitudinal para a gente saber identificar se ele é longitudinal radial ou longitudinal tangencial. Então, revisando, nós vamos ter dois sentidos principais, o sentido transversal e longitudinal, e três tipos de cortes característicos: o corte radial, o corte tangencial e o corte paralelo. Como seções da madeira, nós vamos ter a seção transversal e a seção longitudinal tangencial e longitudinal radial. Ok, pessoal? Se ainda ficou alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Pelo WhatsApp, por e-mail. Eu estou à disposição de vocês naquele horário que já foi combinado e fico aguardando o contato de vocês. Espero ter auxiliado vocês e até mais, gente. Tchau, tchau!